A região do Triângulo Mineiro tem riquezas incalculáveis e hoje no Arquivo A eu te levo para conhecer um pouco dessas belezas mineiras. Nós vamos começar pelo maior castelo da América Latina que fica aqui em Araxá. Bora lá? Araxá fica na região do Triângulo Mineiro e significa onde primeiro se avista o sol. Foi nesse local que Getúlio Vargas deu início à construção histórica de um cassino que movimentou a política nacional. Chegando aqui no Grande Hotel, a gente vai entender e compreender um pouco desse contexto histórico também dessa região aqui de Minas. E de cara a gente já vê grandes painéis aqui, 2 grandes painéis, e quem vai explicar pra gente todo o significado desses painéis, de todo esse contexto histórico é a Deiva. Ela é a gerente de relacionamentos aqui do Grande Hotel. Vamos lá, a gente já viu um painel lindo aqui que explica um pouco desse contexto, por que o Grande Hotel foi construído, né? Exatamente. Bom dia. Quando você entra no Grande Hotel, logo na entrada já tem os painéis do J. Ferreira, que representa, através da arte, todo o contexto histórico, né, dessa construção. Uma construção que começa em 1937, inaugura em 19 de abril de 1944, uma obra encomendada por Getúlio Vargas e representada pelo Luiz Signorelli, que representa um grupo de arquitetos. O que temos aqui, então? Aqui a gente tem o circuito dos cassinos. Quando Getúlio pensa no estado de Minas, ele pensa em como fomentar o turismo do estado. Então ele cria um circuito de cassinos para atrair os turistas para o estado, e todos esses cassinos foram levantados em cima de lugares termais, com águas termais. Então todas essas cidades, passando por Poços de Caldas, Cambuquira, Pampulha, São Lourenço, Caxambu e Lambari, são de águas termais. Mas a do Barreiro, onde está o Grande Hotel de Araxá, é diferente. Aqui as águas são provenientes de rochas carbônicas, que são elementos de um vulcão. Não entra em erupção porque está longe das placas tectônicas, mas brotam aí então as águas radioativa e sulfurosa. Ambas águas com propriedades de cura, e em toda a história, né, dessa região vem trabalhando aí inúmeras enfermidades. O Grande Hotel propõe uma verdadeira viagem no tempo com uma mistura de várias fases da arquitetura. O piso, por exemplo, foi todo revestido por pastilhas vindas de Portugal na década de 40. O hotel tem vários espaços que são conhecidos como salões. O primeiro salão que nós vamos conhecer, então, é o Salão Congonhas. E, Deiva, você estava contando que aqui era a biblioteca de Getúlio Vargas, é isso? Isso, esse espaço o Getúlio cuidou com muito carinho, e então é um dos espaços que ele mais frequentou. Biblioteca do Getúlio, ele sentava naquela cadeira de frente para a cidade. E o que a gente tem aqui? Uma série de doações de livros de vários estados do Brasil para compor a biblioteca dele, né? Do lado de cá, então, o J. Ferreira faz uma homenagem às Amazonas, que foram mulheres à frente do tempo, através de um painel belíssimo, né, e gigante. E aqui, então, é feito uma obra com os elementos da mitologia brasileira através da figura do Saci Pererê. Então, aqui aconteceram muitas decisões políticas. Então, aqui o Getúlio recebia comitivas políticas e tomava decisões que mudavam a história do Brasil, mas que a gente não sabe detalhadamente quais delas de fato, mas que foram frequentadas, e muitas pessoas frequentaram aqui, sim. O que é interessante aqui na biblioteca, que foi de Getúlio Vargas, são os livros que estão presentes aqui. Todos eles, ou grande parte, foram doações. Esse, por exemplo, foi uma doação feita em 17 de fevereiro de 1952. E o que chama a atenção é que muitas páginas vinham coladas.
mas a explicação é porque as pessoas enviavam os livros e nessas páginas coladas vinham alguns pedidos, algumas informações para que Getúlio Vargas ficasse sabendo por meio dos livros. Mas além de grandes decisões políticas, o Grande Hotel também foi palco de grandes artistas e nomes da música brasileira. Onde nós estamos agora, Deiva? Nós estamos no Salão Ouro Preto, um salão que mostra o glamour da década de 40, através das cortinas, quase inteiro revestido de madeira, toda madeira de embuia, uma semelhança ao Castelo de Versalhes com a brincadeira dos lustres e os espelhos. E aqui, nada mais, nada menos que Carmen Miranda, que se apresenta nesse palco e leva o nome do Brasil, no sentido musical, para o mundo e começa a sua trajetória aqui, nesse espaço. Acontecia durante o dia as reuniões políticas, os encontros, o palco das decisões e logo na sequência, né, num jantar glamouroso, numa festa, né, uma comemoração desses encontros com a apresentação de Carmen Miranda nesse palco belíssimo, né? Chegamos nesse outro espaço que é o Cine Teatro, não é mesmo? Cine Teatro Tiradentes. Ele foi palco no auge da poesia na década de 40, então ele foi palco dessas declamações de poesias, né? Então era um salão que era aberto para a população de Araxá. Ele tem a bilheteria lá embaixo, então aqui que recebia, né, um salão de entretenimento, aqui que recebia o público de Araxá, o público externo que não estava hospedado, né? Esse salão, ele fala muito sobre o poder da arquitetura, né? Década de 40 não tinha microfone, não tinha recursos sonoros, então o arquiteto fez toda essa construção com esse circuito de suspensão de tetos, que é para propagar o som, essas espécies de reguinhas na parede, o couro das cadeiras e um rebaixamento central aqui nos tacos, faz com que todas as pessoas escutem, desde a primeira cadeira até a última, todos vão ouvir a minha voz da mesma altura. Cada espaço do Grande Hotel possui também rotas de fuga. Era uma preocupação que Getúlio Vargas tinha com medo de ser perseguido. A gente pode também contar um pouquinho desse salão, a coisa do espelhado, que traduz em rotas de fuga. Ali é a entrada. Aqui não, aqui é só para enganar quem está sendo perseguido, né? Quem está perseguindo alguém, então a pessoa ganha tempo. Quando você abre aqui, vou te mostrar. Vamos lá ver então essa rota de fuga, que na verdade não é uma rota de fuga. Quando você abre aqui, é só um tapume, é só para enganar qual é a saída correta, né? Quem está perseguindo alguém perde tempo procurando a saída original. Depois de conhecer boa parte do Grande Hotel, finalmente chegamos ao deslumbrante Salão Minas Gerais. Chegamos então onde era o cassino e é o principal salão aqui do hotel. Salão Minas Gerais, um salão completamente clássico, através do lustre de cristal, os pêndulos bisotados, os enquadramentos, a riqueza desse salão, tudo simula a grandeza, simula ouro, simula poder. As cores lembram o ouro, por isso nós estamos aqui também no circuito do ouro. Exatamente. E o Salão Minas Gerais é efetivamente nesse espaço que acontecia a jogatina, né? Os jogos de azar, num lugar tão luxuoso. Aqui se conta que eram aproximadamente 7.000 velas para acender esse salão. E a ideia desse salão, com esse pé direito alto, o final das colunas, todas bem decoradas, lembrando o poder, isso lembra muito uma ideia dos castelos dinamarquês. O pé direito alto é para ser um lugar que circula grandes ideias e grandes decisões. Então essa é a filosofia que o Getúlio traz para esse salão belíssimo. E aqui a gente vê que o piso, ele se assemelha também a um jogo de xadrez, é isso? Isso, através de uma técnica que se chama machetaria, eles montam aqui então um grande tabuleiro de xadrez para fazer a referência aos jogos. Ainda que não exista mais o cassino, todo mundo sabe que aqui tem um tabuleiro de xadrez.
O cassino era regado a muita bebida e, segundo conta a história, Getúlio Vargas ficava sempre com uma cadeira do lado externo observando as pessoas. O argumento que ele utilizava era de que quando a bebida entrava, a verdade saía. Deiva, nós saímos então do clássico para chegarmos no neoclássico nesse salão, é isso? É isso. Salão Azul é uma grande homenagem à tribo dos Araxás, com uma noite estrelar e a diferença do clássico para o neoclássico. O neoclássico é um novo clássico, ele é mais clean. Ele é esse azul celestial, é a volta do mármore de Carrara, é uma espécie de clarabóia simulando a noite dos índios, né? E quando você compara o tom de cor desse salão com a cor do céu, é a mesma. Então é por isso que é o solar dos Araxás, esse salão. E ali a gente também consegue visualizar um jardim que é muito especial. Jardim Burle Marx. Então aqui é um espaço de contemplar essa obra-prima que o Burle Marx fez por aqui. Roberto Burle Marx foi um grande artista plástico e paisagista responsável por introduzir o paisagismo modernista no Brasil. Ele foi um dos primeiros paisagistas a usar mata nativa nos projetos, como é o caso do Jardim do Grande Hotel. O hóspede aqui pode contemplar o jardim com uma experiência bem diferente. Tem uma experiência que vocês propõem para os hóspedes hoje, aqui também no Grande Hotel, nesse salão. Exatamente. Hoje em dia a gente vende uma experiência que se chama chá inglês. Então é feito aqui nesse espaço de contemplação. Os hóspedes têm a oportunidade de tomar um chá requinte, um chá europeu, apreciando os jardins Burle Marx, essa natureza belíssima, né? A suíte presidencial em qualquer hotel, ela fica no andar mais alto da construção. No Grande Hotel não, ela fica no segundo andar. Isso muito porque na década de 40 não tinham os elevadores. Então, Getúlio subia para a suíte dele pelas escadas. Então, caso ele fosse perseguido, era mais fácil de escapar. Ele não queria ficar tão vulnerável. Não, ele estava sempre preparado para a fuga. A suíte presidencial tem 10 cômodos e esse daqui é um dos principais, a não ser os aposentos, né? Mas essa sala de reunião, ela tem um marco histórico muito grande, David. Essa é uma sala secreta onde poucos frequentavam, decisões extremamente importantes e apenas 8 pessoas decidiam essas coisas importantes. Uma delas, que a gente sabe, é uma que mudou a história do Brasil. Então, a intervenção militar de 1964, né, a queda do presidente, ela foi decidida aqui. Então, se reuniram aqui os generais da época e decidiram num período de 3 dias. Eles ficaram aqui conversando e daqui que sai a ideia. 3 dias depois, muda-se a realidade do país. Derruba-se o presidente e o militarismo toma conta do país. Como em todo o Grande Hotel, são várias as rotas de fuga. Aqui nós estamos numa sala de reuniões que faz parte do complexo da suíte presidencial. São 3 portas. Uma delas não é verdadeira. Vamos ver? Essa porta aqui tem uma saída. Esta porta aqui também tem uma saída. Mas esta porta aqui não é uma saída. Então é interessante a gente perceber a diferença para que pudesse enganar, se fosse o caso, de uma pessoa que estivesse perseguindo Getúlio Vargas. Além do Grande Hotel Termas de Araxá manter viva a memória de Getúlio Vargas e todo o projeto que ele idealizou e ajudou a construir, é aqui também onde se mantém a tradição das águas medicinais. Esse corredor faz a ligação da área onde os hóspedes ficam hospedados até a área onde essas atividades são realizadas com as águas. E é lá que a gente vai agora para conhecer um pouco.
Helenira, então esse primeiro espaço aqui é um espaço onde são oferecidas diversas modalidades de massagens, é isso? Isso mesmo. Aqui a gente oferece desde as terapias tradicionais, como uma massagem relaxante, massagem para casal, e a gente transformou essas massagens em experiências completas, então trazendo experiência gustativa, olfativa, para que o cliente tenha uma experiência completa de spa. A estrutura então do Grande Hotel foi mantida, mas com todo o charme do Grande Hotel. Exatamente, a gente repaginou um pouquinho, né, aqui essa área, mas mantendo as características tradicionais do Grande Hotel. Então, toda a parte estrutural que a gente vê nas outras áreas aqui, a gente fez questão de manter, só trazendo um pouco mais de comodidade para o cliente. Então, vamos lá para a gente conhecer os outros espaços. Essa é a piscina emanatória, que é uma piscina de água radioativa. É uma água, aqui a gente trabalha com ela aquecida a 37 graus. Ela vai agir durante o banho, né, melhorando a circulação, ativando o metabolismo. Então, uma água muito boa para quem sofre de má circulação, tem problemas de articulações, poder vir fazer um pouquinho de exercícios leves. Então, a gente recomenda que a pessoa utilize por 15 minutos, faça um repouso de 5 minutos. Aí, durante esse repouso, o ideal é tomar uma chuveirada fria e fazer a ingestão da água também, que é mais uma forma de ter a água, né, agindo no seu corpo. Então, agora eu vou fazer a experiência de consumir, de ingerir a água. Vamos lá. Aqui tem o bebedouro, então. Cada pessoa que vem pode, ela mesma, pegar a água. Vamos ver aqui, então. A gente não sente muita diferença no sabor da água, né? Assim, é uma leve alteração, mas não é uma água com gosto ruim, não tem nada disso. Não, não tem. Ela tem um sabor bem próximo de uma água mineral comum, né? Ela é um pouquinho mais leve, mas dá para fazer a ingestão tranquilamente e receber todos os benefícios. Com os dois tipos de água encontrada na região do bairro do Barreiro, são oferecidos diferentes tipos de banhos. Helenira, aqui a gente está num espaço onde os banhos são individuais, é isso? Isso. Aqui a gente consegue fazer tanto os banhos com água radioativa ou sulfurosa de forma individual. E essa banheira é a banheira Pérola, que é a hidromassagem lá da década de 40, né? Não tinha os jatos de turbilhonamento. Eram esses estrados onde solta ar comprimido e forma um borbulhamento, que vai massagear o corpo, ativar a circulação. A pessoa sai daqui bem leve. O Grande Hotel, apesar de ser tombado como patrimônio histórico, recebe hóspedes normalmente. Além de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor de Mello foram os presidentes que mais usufruíram dos benefícios das águas medicinais e do conforto do Grande Hotel. Minas Gerais é o maior produtor de leite de todo o país. E não é à toa que é o estado de Minas uma referência na produção de queijos. Quem nunca experimentou um queijinho mineiro e se esbaldou, não é mesmo? Aqui na região de Sacramento são várias as propriedades que fazem o queijo artesanal. A 20 quilômetros da cidade de Sacramento está a fazenda Taquaral, que inclusive recebeu prêmios por causa da produção dos queijos. Nós recebemos a nossa autorização de selo arte no final de 2020. 2021 nós participamos do nosso primeiro concurso, que foi o Mundial de Araxá, Expo Queijo, e já ganhamos uma medalha de bronze e aí por diante vieram várias conquistas. 2022 nós ganhamos uma medalha de prata na Expo Queijo e uma medalha de prata no Mundial realizado pela França. Fomos classificados troféu de ouro, medalha de ouro, como o melhor queijo da região de Araxá. E também fomos classificados para subir para o regional
onde nós ficamos entre os 10 melhores queijos de Minas Gerais. O queijo industrial, ele passa por um processo de pasteurização, onde todas as bactérias são mortas, tanto as boas quanto as ruins. E as bactérias presentes ali no queijo, elas expressam o terroir da região, ou seja, as características que aquela região imprime no produto, né? Então, nosso queijo, além dele ser um produto de leite cru, artesanal, ele expressa todas as características aqui da nossa propriedade, da Fazenda Taquaral. E, além disso, o produto artesanal ele vem ganhando destaque no mercado justamente por ter um diferencial extra, porque o produto que você come de laticínio ele é tão padronizado que você come um, parece que você comeu todos, né? E o produto artesanal não. Depende do tempo de maturação, depende da alimentação que a vaca está comendo naquele momento. Então, tudo isso faz ter modificações na expressão de sabor do queijo. E tem um tipo específico? Quais são os tipos de queijos que vocês fazem aqui? É o parmesão, é o meia cura? Como que a gente pode definir? Não, a gente possui o selo arte, né? E o selo arte ele é definido para o queijo Minas artesanal. Então, o carro-chefe nosso é o queijo Minas meia cura. E aí dentro do queijo Minas a gente tem algumas variedades, né? Que no caso eu mostrei para vocês o quicão, que é um queijo resinado com formato maior, com tempo mínimo de cura de 90 dias. Temos os merendeiros, né? Que são os queijos pequenininhos, para comercialização a partir de 14 dias. Então, são variedades do queijo Minas. Agora eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente deve ficar com vontade de saborear um queijo desse. E como que vocês fazem com essa produção? Onde os queijos são vendidos? A maioria dos nossos queijos hoje ele vai para Belo Horizonte, a comercialização. Nós temos uma representante lá, mas temos também distribuição em São Paulo. São Paulo, agora mais recente, nós estamos iniciando os fornecimentos lá, né? Mas eu acredito que é um mercado que ainda vai agregar bastante aqui na nossa queijaria. São produzidos por mês mais de 2.000 queijos e um processo que leva tempo, já que cada queijo é feito manualmente. As vacas são ordenhadas 3 vezes ao dia e é sempre o mesmo ritual: esterilização, análises para verificar a presença de bactérias e a limpeza depois da ordenha. E todo esse cuidado garante um leite com alta qualidade. Depois do leite ordenhado das vacas, ele fica em um recipiente com coalho. Só depois de cortado, isso mesmo, o leite é cortado e retirado o soro. E aí sim ele vai para as formas. O detalhe importante e o segredo desse queijo é o pingo, que nada mais é do que o soro obtido da fabricação do queijo do dia anterior. É um fermento lácteo natural por meio da coagulação enzimática do leite. E é isso que dá aquele gostinho tão saboroso ao queijo. Quanto maior o tempo de maturação, mais amarelado é o queijo. Aliás, durante o período em que ele está na estufa, os micro-organismos surgem naturalmente e vão contribuindo para o sabor. Por isso, semanalmente, os queijos também são lavados com água. O queijo da Fazenda Taquaral foi o primeiro da cidade de Sacramento a ter o selo Arte, ou seja, que garante que o produto foi feito de forma artesanal, com receita e processo que apresentam características tradicionais, regionais, culturais e vinculação territorial. Com essa casquinha amarela por fora e cremoso por dentro, é impossível comer só um pedacinho, né? Assim como a produção do queijo artesanal, muitos outros produtos típicos são feitos aqui nessa região de Minas e que caracterizam o Triângulo Mineiro. Assim é com a cachaça. Nós estamos na propriedade da família de um grande missionário redentorista, Padre Luiz Carlos de Oliveira, que morreu no ano passado.
A família começou com a produção da cachaça ainda na década de 40 e, com o passar dos anos, a tradição foi sendo mantida e também sendo profissionalizada. Foi na Fazenda Cachoeirinha, hoje Fazenda Boa Sorte, bem próximo ao Rio Grande, que faz a divisa entre Minas Gerais e São Paulo, que a cachaça da Estrela começou a ser produzida. A bebida ficou conhecida por sua pureza, qualidade e produção totalmente artesanal. Essa história toda começou com o avô do Marco Elísio, que é sobrinho do padre Luiz Carlos, grande missionário redentorista aqui também de Sacramento. Mas como que o seu avô começou a trabalhar com a cachaça? Meu avô, em 1943, ele começou lá na Fazenda Cachoeirinha. Fazenda Cachoeirinha é entre o Desemboque e o Bananal, é dentro da Serra da Canastra. Ele trabalhava era um engenho tocado a tração animal. E durante muito tempo foi uma das escolhas que ele fez, porque a região tinha muita cana, né, na época, e tinha sobra. Ele moía, tinha sobra, ele começou a fazer cachaça. Na verdade, ele começou a fazer açúcar mascavo e depois ele partiu para a cachaça, em 1943. Quando foi em 1972, o padre Luiz Carlos tinha que vir para o seminário, já tinha vindo, minha mãe também estava já com uma certa idade, que já estava precisando vir para a cidade. Ele mudou para a cidade e trouxe a destilaria também, na verdade era na época a cachaça, né? A Cachaça Batista também para a Chácara Boa Vista, que hoje é o Jardim das Oliveiras aqui em Sacramento. E começou a engarrafar lá e produzir cachaça lá também. Em 76 ele parou, a vida levou a outros movimentos, ele foi mexer com gado. Em 2006 para 2007, a gente, num aniversário de família, perguntamos para o meu avô: pô, avô, ensina a gente a fazer melado, ensina a gente a fazer cachaça. E aí eu e meu pai retomamos novamente, ou seja, a terceira geração fazendo cachaça. E aí ele começou a ensinar, a gente mexia com gado aqui, tiramos o curral, colocamos um alambique de fornalha na época, e aí começamos a desenvolver todo o processo novamente e produzir cachaça novamente. E é interessante porque é uma história de família, a gente está aqui dentro da capela que fica dentro da propriedade, onde faz toda a produção, e é bonito isso. A família que se envolveu desde o seu avô, as tradições que foram sendo mantidas numa produção artesanal e que preserva aí todo esse convívio familiar também e essa história, né? Não tenha dúvida. Para você ter uma ideia, o nosso fermento é a receita do fermento selvagem que meu avô fazia desde 1943. Então, algum tempo atrás aqui, meu pai foi presenteado por um filho de um escravo, né, de Sacramento, que trouxe, o seu Oscar, ele trouxe uma trapizonga. O que é uma trapizonga, né? Trapizonga é como se fosse um monjolo tocado a água, né, através de uma roda d'água, onde a gente faz o fermento selvagem, que vai fazer parte da levedura, que vai transformar o açúcar, o caldo de cana em álcool. Qual o significado dessa capela tão bonita para a família de vocês, que preservou essa tradição aí nesses anos todos, nessas décadas todas? Imagino que aqui também deve ser um momento quando vocês se encontram para ficarem em família. Não tenha dúvida. Isso aqui é o nosso xodó, né? A Destilaria Batista tem isso aqui como a cereja do bolo nosso, sabe? Nós construímos isso aqui A capela sempre foi uma premissa nossa, minha e do meu pai. A gente queria ter uma capela aqui dentro. E 5 anos atrás apareceu um artista, um artesão aqui, mais de 5 anos, foi em 2010 por aí, o Marcos Vinícius, que é o índio, chegou aqui e falou: tem uma capela aí? Tem sim, eu restauro capela. Eu falei: é mesmo? Então me dá um papel e uma caneta. Ele pegou o papel e uma caneta, desenhou tudo lá. Meu pai olhou para ele e falou assim: você faz isso aí? Faço. Então faz. Ele ficou 5 anos aqui. Essa capela foi feita por uma pessoa só. Tudo que você vê aqui dentro foi ele que fez.
O Cristo foi ele que esculpiu. O banco, o piso, tudo foi ele que fez. Então isso aqui tudo tem uma historinha. Cada ponto disso aqui tem a sua história, sabe? Todas as conquistas de vocês aqui, tudo que vocês vão fazer ou as respostas que vocês têm, vocês rezam uma missa em agradecimento. Tudo. Aqui é o maior significado para nós aqui, que eu fui criado dentro do seminário, né? Então isso faz parte da minha vida. Meus filhos, tudo. Eu até me emociono porque cada pedacinho, cada conquista da nossa vida tem a mão dele. Mesmo com as modernas técnicas de destilaria, a bebida ainda é feita de forma artesanal, com a receita original de fermento do avô do Marquelísio. Marco, você me disse que são mais de 40 rótulos que vocês produzem aqui na destilaria. E esses barris aqui, são eles que dão o sabor da cachaça, enfim, das bebidas? Sim, os barris aqui é que faz o envelhecimento da cachaça. A cachaça padrão é a cachaça branca, né? Que ela sai diretamente da bica, a gente fala assim, né? Vem para os barris de inox. A gente tem um processo de oxigenação dessa cachaça durante um ano e depois daí ela vem para os barris. Os nossos barris, a gente trabalha aqui com 4 tipos de madeira: carvalho francês, carvalho americano, o jequitibá e a amburana. Nossa amburana daqui é do norte de Minas, que é madeira nacional, é um produto pouco conhecido até dentro do próprio Brasil. E aí, qual é a diferença dos produtos aqui? Você me disse que vocês produzem o gin, a vodka e a cachaça. A matéria-prima é a mesma e o princípio é o mesmo? Sim, todos eles a gente trabalha com a cachaça que vem da cana, que é o álcool de cana, né? Que a gente faz a cachaça em si. E nos gins, na vodka, a gente utiliza o álcool de cereais. Como é que a gente chegou nessa concepção, né? Em 2018 para 2019, nós fizemos toda uma reformulação dentro da destilaria e chegamos à conclusão que a gente tinha uma destilaria muito grande para trabalhar só com cachaça. Um corpo técnico muito bem especializado e treinado para trabalhar só com cachaça. Então aqui a gente tem alguns rótulos desses todos que você falou pra gente, mas essas cachaças são premiadas também, né, Marco? Sim. A base de toda a nossa cachaça é a cachaça branca, né? É a cachaça mais premiada da nossa coleção, vamos falar assim, né? Então hoje a cachaça branca, que é a cachaça prata, né? Ela tem prêmio, ela tem mais de 16 medalhas em 4 continentes. Nossa! Em 2016 falei, vamos testar o que a gente faz mesmo, vamos mandar. E você vai para um concurso de destilados, não é só de cachaça. Então você vai concorrer com bourbon, você vai concorrer com tequila, cada um dentro da sua categoria. E em 2016 a gente ganhou prêmio em todas elas, inclusive na Austrália, que fomos eleita a destilaria do ano. Em 2016, em função dos produtos que a gente faz, né? Então, a cachaça branca ela é a base de todas as outras cachaças. Depois é o tempo de envelhecimento e a madeira. De cada uma, né? Agora, tudo que a gente faz tem algum detalhinho, sabe? Esse rótulo aqui, que é a cachaça que a gente chama que é uma cachaça standard, né? Ela remete ao nosso rótulo de 1953. Então, a gente deu uma estilizada, porque a nossa pegada aqui é tradição com inovação, né? Então a gente pegou o rótulo de 1953, deu uma estilizada nela, mas eu não queria tampa como na época era. Eu queria que pudesse abrir e fechar. E nós fomos atrás de uma tampa de rolha que imita a tampa metálica, né? Aqui nós temos uma cachaça de 3 anos de envelhecimento. Esse aqui é meu blend favorito. Aqui é um carvalho francês com carvalho americano. São 3 anos de envelhecimento. Aqui é uma cachaça de amburana, do norte de Minas, aonde ela tem, a gente deixa ela até 2 anos de envelhecimento. Por quê? Mais do que isso, a gente acredita que ela fica muito rançosa, muito doce. Então ela é uma cachaça mais adocicada. Harmonização. Eu faria isso aqui com queijo gorgonzola. Você come um queijo gorgonzola e toma uma dose dessa cachaça, você vai ver a explosão de sabores.
A cachaça de carvalho, eu já pegaria um provolone mais ranço, mais estruturado, né? E a cachaça branca, ela vai muito bem com queijo Minas. Olha, então já fica aqui nessa região, né? Agora, Marco, essa de amburana, vocês também têm um rótulo que é amburana com mel. E tem toda essa pegada de trazer as abelhas para aquela região. Queria que você explicasse. Como eu disse, né? Aqui tudo tem que ter um propósito, alguma coisa. Você vê a capela, você vê a trapizonga. A gente fez uma parceria com um produtor aqui da região, o Fred Crema, onde ele começou a me explicar o que eram as abelhas. Marco, você sabia que a polinização faz isso, faz aquilo? Eu falei, está criando, o que a gente pode fazer? Vamos preservar. Agora, para a gente encerrar, a localização aqui da destilaria é bem propícia também. Então, o espaço é aberto para visitação, para a loja, para quem quiser comprar, degustar, conhecer a capela. É um espaço aberto. É um espaço aberto. A gente faz questão, na pandemia, a gente trabalhava fechado, né? Na pandemia a gente resolveu abrir. E a partir daí pegamos gosto, o pessoal começou a conhecer. Eu achei que era fechado, achei que não abria. E aí a gente foi colocando cada detalhinho. Hoje você pode vir visitar a capela, você pode marcar um boia cross e fazer um boia cross, você pode fazer observação de pássaro, você tem a contemplação da mata. Minas Gerais é o estado mais tradicional quando se fala em produção de cachaça artesanal de alambique no Brasil. Nesse cantinho de terras mineiras, a família Batista preserva essa cultura. O sabor da bebida é influenciado pelo solo, pelo clima e pela mata nativa, que está bem próxima ao Parque Nacional da Serra da Canastra. A preocupação da família é, além de fazer uma bebida de qualidade, promover práticas sustentáveis de preservação e reflorestamento. Afinal, só assim a tradição será passada para as próximas gerações. Que caracterize mais o estado de Minas Gerais como o doce de leite. Por isso nós viemos descobrir quais são os segredos dos doces caseiros do Triângulo Mineiro. É no tacho de cobre que a Sueli passa boa parte do tempo fazendo os doces de frutas da época e também de leite. Nem preciso dizer que a combinação perfeita é com aquele queijinho fresco, não é mesmo? E quem vai contar pra gente os segredos desses doces caseiros é a Sueli. Mas eu quero saber, antes de tudo, a senhora aprendeu a fazer doce como? Desde pequena eu faço doce, mas eu aprendi com meus pais. Eles faziam que tipo de doce? Doce de leite, doce de figo, pé de moleque, fazia doce de leite de pedacinhos. Agora aqui em Minas é muito tradicional esses doces, tanto de leite quanto os de fruta também, não é isso? Sim, os de fruta também. Doce de laranja é um doce muito saboroso também, né? Todos os doces. Agora, o campeão com certeza é o doce de leite. Como ele é feito? O doce de leite, o leite é in natura, a gente coloca o açúcar, o leite, o açúcar e o bicarbonato para tirar a acidez do leite, né? Você mexe o doce, o leite com açúcar até ferver. Depois que ferve, pode deixar um tempo sem ferver, mas quando estiver engrossando, aí tem que mexer de novo. Para não empelotar. Para não grudar e não empelotar, não talhar. Então o segredo é esse, tem que mexer bastante. Mexer bastante. E em média quanto tempo demora para fazer o doce? 4 horas. A Sueli foi se aperfeiçoando cada vez mais na produção dos doces caseiros. E apesar da família sempre ter feito doces, ela precisou tornar o que era algo informal em profissional.
Eu comecei a vender doce quando meu pai adoeceu e eu tive que vir embora para cuidar dele, né? Aí quando eu cheguei aqui em Sacramento, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer doces. E aí, em média, a senhora já fez essa conta? Quanto de doce a senhora produz por semana ou por mês? Tem mês que é 800 vidros, tem mês que é 1.200, tem mês que é mais um pouquinho, assim. Para a gente falar das riquezas aqui do Triângulo Mineiro, a gente não pode deixar de falar de Padre Vítor Coelho de Almeida. Padre Vítor nasceu aqui na cidade de Sacramento em 1899. Foi um grande missionário redentorista e as pregações foram muito propagadas por meio da Rádio Aparecida. Padre Vítor morreu em 1987. Hoje é venerável e candidato a santo da Igreja Católica. O Carlos Alberto é historiador, sempre teve uma atração para conhecer melhor toda essa história de Padre Vítor Coelho de Almeida, venerável e filho dessa terra. Queria que o senhor contasse para a gente, então, o que chama mais a atenção do senhor quando a gente fala do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida? Ele sempre conviveu, sempre esteve presente na paróquia de Sacramento. E ele vinha e convivia, ficava dias aqui na paróquia convivendo e, evidentemente, fazendo aquilo que é natural. Ele falava sempre em Nossa Senhora. Nossa Senhora continua sendo a fama maravilhosa de entrar no sangue do povo. Então, foi o Padre Vítor que fez entrar no sangue do povo o amor a Maria Santíssima. De acordo com o que as pessoas que moram em Sacramento contam, a família do Padre Vítor Coelho de Almeida morava na casa onde hoje é o Sindicato dos Produtores Rurais. Além disso, no museu da cidade, vários outros objetos contam um pouco do apóstolo de Aparecida. É aqui no Museu Coralia Venites Maluf que muitas riquezas são preservadas, inclusive sobre a história do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. Por exemplo, aqui eles guardam essas caixinhas de fósforo que Padre Vítor distribuía como lembrancinhas para quando ele passava aqui por Sacramento e encontrava. A gente sabe o quanto o Padre Vítor Coelho de Almeida, ele estimulava as pessoas nessas questões sociais, ambientais, inclusive voltadas para o saneamento básico. Enfim, aqui no museu a gente consegue ver várias fotos, documentos que preservam então essa memória do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida. E a Adriana é historiadora, ela que vai falar para a gente também sobre a importância, né, Adriana? A gente vai caminhando aqui pelo museu e percebendo essa viagem no tempo, a gente pode dizer. Por que é importante preservar aqui no museu tantas recordações de Padre Vítor? Olha, o Padre Vítor, ele foi especial para nós, né? Além de ser sacramentano, uma pessoa considerada um santo, né? Hoje venerável. E a gente sabe que o Padre Vítor, ele fazia muitas coisas pelo rádio, passava muitas informações, né? E aqui ele era muito escutado, né? Ele foi embora da nossa cidade muito cedo, menino ainda, né? Porque ele dava um pouquinho de trabalho para o pai dele, né? Mas ele foi para o seminário e lá ele se tornou padre, né? E começou a obra social dele, né? Mas ele nunca esquecia da onde ele tinha vindo, né? De Sacramento. Ele sempre falava da terra dele, né? Falava da terra de Sacramento. E essas memórias, elas foram depois trazidas para nós através de várias pessoas devotas do Padre Vítor, que nós recebemos um acervo muito grande dele. Então são numerosas peças, né, que a gente tem dele e a gente pode até
e fazendo uma reposição. A gente tira um pouco, a gente põe outras peças e vamos, né, aos poucos mostrando tudo que ele tem. Agora, Adriana, muitas pessoas conviveram com o Padre Vitor aqui, as pessoas hoje já são mais de idade, enfim, mas tem muita gente que conta muita história dele. O que mais te chama a atenção, as características de Padre Vitor? Olha, o que mais me chamou a atenção, porque eu não conheci o Padre Vitor pessoalmente, mas o que me chamou foi a história de vida dele, né? Contando sobre a orfandade, que ele ficou órfão, né? E dava trabalho para o pai, vai para o seminário e ele se transforma, né? Essa modificação espiritual que ele teve. Isso foi muito importante. Isso para mim me marcou na história do Padre Vitor. E Padre Vitor também ajudou a construir o seminário aqui, não é mesmo? Isso, o Seminário do Santíssimo Redentor, ele que ajudou a construir, né, junto com o Padre Antônio, né, Antônio Afonso de Souza, e ele deu encaminhamento para vários outros, né, outros jovens, né, outras crianças, e ele gostava muito, né, de trabalhar com os jovens, com as crianças, e o trabalho dele dentro da rádio, isso era muito importante para todas as pessoas, principalmente para aqueles que moravam no interior, que não tinha... Hoje o progresso está tão em dia, né? Você liga aqui, você vê lá no Japão, né? Mas imagina isso há 60 anos atrás, 70 anos atrás, a tecnologia não existia. Então, todo mundo tinha um radinho, né? E esse rádio é que trazia todas as notícias. E o Padre Vitor, ele levava, né, a oração, ele levava as informações dentro da saúde, dentro do sanitarismo, né? Padre Vitor Coelho de Almeida saiu com apenas 7 anos da cidade de Sacramento e aos 12 ingressou no seminário menor em Aparecida. Mesmo assim, sempre manteve a sua ligação com a cidade natal. Com o processo de beatificação e já reconhecido como venerável, Sacramento aguarda com ansiedade o título de beato de Padre Vitor. Então, para nós é muito importante, né, falar, nossa, o Padre Vitor veio lá de Sacramento, uma cidadezinha tão pequenininha, né? Mas que ela foi fundada sobre o patrocínio de Maria. E a beatificação deles traria para nós um significado de igreja assim, muito grande, né? Eu até vejo assim, nós estamos numa nova cultura, uma cultura assim, muito secularizada, parece muito esvaziado do sentido de Deus. E a beatificação de um santo significa que a igreja tem modelos, tem pessoas que dão testemunho dentro dessa nova cultura. Se nós estamos fazendo o processo lá de beatificação do Frei Gabriel de Frazanó, que faleceu na diocese, é justamente para dizer, nesses tempos nós temos gente que está aí como modelo e serve de exemplo, de testemunho de fé para as pessoas. E o Padre Vitor tem esse grande significado. E principalmente a gente sabe, no meu tempo de jovem, né, a gente ouvia muito a Rádio Aparecida e muito a voz do Padre Vitor ficou assim muito marcado, né? Tem aquela expressão que ele sempre falava, né? Quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador. E eu já usei isso muito em palestras, em homilias. O que representa a gente ter uma figura como o Padre Vitor Coelho de Almeida para Sacramento, nesse contexto aqui dessa região de Minas? Padre Vitor Coelho é uma grande inspiração, uma personalidade sacramentana, talvez a maior personalidade desses 200 anos de fundação dessa cidade. Padre Vitor é uma inspiração para aqueles que o conheceram, seja pela Rádio Aparecida, seja pelas visitas que ele fez aqui na sua terra natal, ou também pelas romarias que iam até Aparecida, mas também uma inspiração para as novas e futuras gerações. Um homem de fé,
um homem que levou esta mensagem do Evangelho para muitos nas Santas Missões, também pelo rádio, lá em Aparecida, e um homem que despertou ainda mais um sentimento de amor à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, Padre Vítor Coelho de Almeida é uma inspiração para o povo de Sacramento, para mim também, como sacerdote, é uma grande inspiração no meu ministério. E aqui a gente está bem ao lado da Basílica, onde foi colocada então essa estátua, né, essa imagem do Padre Vítor Coelho de Almeida. Foi 2020, né, Padre? 2020, no dia em que se comemora o aniversário do Padre Vítor, então os missionários estiveram aqui, juntamente com o nosso arcebispo, para inaugurar essa imagem ou essa estátua aqui em homenagem ao Padre Vítor Coelho, mostrando aquilo que ele fez, né? Levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida com o microfone na mão, aquele homem da palavra, da piedade, da devoção e da fé. Então, para perpétua memória, aqui está essa estátua, para que o povo de Sacramento sempre se orgulhe e sempre se recorde desse grande homem que aqui nasceu. Entre tantas histórias aqui em Sacramento com o venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, tem a história do seu Vicente com 99 anos. O que o senhor lembra das pessoas contarem do Padre Vítor Coelho de Almeida? Quando eu fiz a primeira comunhão com ele, eu estava com 10 anos e tem muita lembrança. Foi eu e a minha irmã. A minha irmã está com 101. E Padre Vítor que deu a primeira comunhão, então? Para nós dois, para mim e minha irmã. E na sua primeira comunhão, o Padre Vítor veio só para fazer a primeira comunhão? Não, ele veio fazer a missão. Ele veio fazer a missão aqui. Foi linda demais. Eu tenho ela gravada no meu coração até hoje. O venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, filho das terras sacramentanas, deixou as marcas da fé para inúmeras pessoas da sua região. E não é só isso. Assim como a história, as comidas e as bebidas fazem de um dos maiores estados do Brasil as belas Minas Gerais.